Isso aqui é uma armadilha para ratos, usada para capturar camundongos. Quando um rato cai nela, escapar se torna praticamente impossível. Da mesma forma, existe a armadilha da classe média, que se você cair nela uma vez, sair pode ser impossível por toda a vida. E aí você fica preso para sempre na classe média ou baixa, lutando financeiramente sem conseguir sair do lugar. Mas afinal, quem cria essas armadilhas? E como a gente pode se proteger delas? É exatamente isso que vamos ver nesse vídeo. Bom, primeiro precisamos saber quem está na classe média. Segundo uma pesquisa, podemos dividir assim. Famílias que ganham mais de 28 mil por mês são consideradas ricas, ou seja, classe alta. Famílias com renda entre 12.600 a 28 mil mensais fazem parte da classe média alta. Famílias com renda entre 3.980 e 12.600 fazem parte da classe média. Famílias que ganham entre 2.400 a 3.980 são classe média baixa. Famílias que ganham entre 1.300 a 2.400 são classe baixa. E famílias que ganham menos de 1.300 não estão nem na classe baixa, estão na pobreza ou até na pobreza extrema. Nesse vídeo vamos falar das armadilhas da classe média como um todo. Essas armadilhas são feitas para pessoas que têm dinheiro suficiente para fazer burrada com ele. E preste atenção, porque se você não entender e evitar elas, não só nunca ficará rico, como pode cair ainda mais, da classe média para a pobreza. Primeira armadilha: luxo emprestado. Em 2023, Henrique do Bugraz, um bilionário brasileiro e cofundador da fintech Brex, decidiu se casar em grande estilo. Ele fechou o Forte da Nossa Senhora dos Remédios, em Fernando de Noronha, para uma cerimônia exclusiva com cerca de 600 convidados. O evento foi tão grandioso que as flores precisaram ser transportadas de navio para a ilha. Jatinhos foram fretados, helipontos foram ativados e toda a infraestrutura local foi mobilizada para receber convidados de alto nível, incluindo rumores de que até Bill Gates estaria na lista. Agora você pode se perguntar, quanto isso representou da fortuna de Henrique? Bom, o casamento custou cerca de 10 milhões, já o patrimônio dele gira em torno de 7 bilhões. Ou seja, ele gastou apenas 0,14% da própria fortuna nessa cerimônia luxuosa. Agora compare isso com a realidade das famílias da classe média. Muitos gastam 50 a 100% da riqueza líquida em um casamento, alguns até mais que 100%, endividando-se profundamente para manter uma aparência social. Eu tenho um amigo que gastou 30 mil em um casamento, sendo que ele estava indo de mal a pior com a empresa dele. O maior problema das pessoas é o seguinte: elas querem tudo do bom e do melhor. O exemplo do casamento é só um entre tantos, porque na verdade elas querem tudo como os ricos, e querem agora. O resultado disso é que o jeito de gastar dinheiro é igual ao dos ricos, mas o jeito de ganhar dinheiro é igual ao dos pobres, trocando tempo por salário em um emprego. E quando não tem dinheiro para bancar essas coisas de rico, elas não se preocupam, porque é só pegar o empréstimo no banco, não é? Hoje em dia é muito fácil pegar um empréstimo. Pesquisas mostram que 50% dos eletrônicos vendidos no Brasil foram comprados no crédito, e o motivo número 1 disso é que os compradores não tinham dinheiro à vista, ou seja, tecnicamente não poderiam pagar pela compra. Uma pesquisa também mostra que antes, os empréstimos mais comuns do Brasil eram para compras de imóveis, afinal, ter uma casa é uma necessidade. Mas agora, o tipo de crédito mais contratado é o de empréstimo pessoal, seja para comprar roupas, eletrônicos, financiar carros ou pagar as dívidas que não consegue mais pagar com o próprio dinheiro. Todos esses empréstimos entram na categoria de dívida ruim, porque se você me diz, eu preciso de um empréstimo para ter onde morar, ok, isso é compreensível, mas até esse motivo ficou em segundo lugar, e os empréstimos para negócios que poderiam gerar renda nem aparecem na lista. E o pior é que esses empréstimos pessoais estão aumentando cada vez mais. O resultado é que estão lotando suas finanças com passivos e dívidas que só aumentam. Agora, outro erro muito comum nas pessoas da classe média é procurar orientação no banco. Durante anos, os brasileiros preferiram investir em poupança, CDBs de baixo rendimento ou fundos conservadores, e os bancos venderam isso como se fosse a melhor opção, prometendo uma aposentadoria feliz. Mas a verdade é que esses produtos não rendem nem o suficiente para te proteger da inflação. Ficar rico, então, é óbvio que você não vai. Os bancos nunca vão te educar financeiramente, eles nunca vão te explicar quanto a inflação realmente corrói o seu dinheiro, como ela vai subir nos próximos 10 ou 20 anos e onde você deveria investir de verdade. E sabe por quê? Porque quanto menos informado o cliente for, mais lucro o banco terá. Segunda armadilha:
viver movido por emoções. Para a maioria das pessoas, toda a vida financeira gira em torno de duas emoções, o medo e a ganância. A lógica, nesse caso, é raramente usada. Por exemplo, no começo, o medo de não ter dinheiro motiva a pessoa a trabalhar duro, buscar estabilidade e tentar melhorar de vida. Mas assim que o dinheiro começa a entrar, surge a ganância. Aí a pessoa quer comprar tudo aquilo que sempre sonhou na infância. Roupas novas no shopping, jantar em restaurantes caros, celulares de última geração, enfim. Quando fazemos essas compras, nosso corpo libera substâncias que nos fazem sentir prazer, como um pequeno vício químico. É como se o cérebro se recompensasse e quisesse repetir aquilo de novo. Então, na próxima folga, lá está você de novo no shopping. A cada semana, novos gastos, novos presentes. E aí, um novo padrão de vida vai sendo criado. Trabalhar, pagar as contas, trabalhar mais e pagar por contas maiores. À medida que a renda cresce, os gastos crescem junto, e você fica tão viciado nesse prazer que nem percebe que caiu numa armadilha. A armadilha de passar a vida inteira trabalhando para manter o estilo de vida que você mesmo criou. E quem exatamente cria essa armadilha? Bom, acho que você já sabe, as grandes empresas. Elas usam a publicidade para explorar nossas inseguranças. Elas expõem abertamente nossos medos e desejos, e nos vendem produtos que em situações normais nunca compraríamos. Terceira armadilha, focar só na educação tradicional. Em nosso sistema cultural, quase todos os pais têm uma mentalidade fixa. Estude bem, tire boas notas, faça uma boa faculdade, conquiste um bom emprego. Só que o que acontece na prática é o seguinte: os alunos nota A, que foram os melhores da sala e sempre tiraram boas notas, acabam trabalhando para os alunos nota C, os que ficavam no fundão da sala. Várias vezes eu já ouvi dos professores falando para alguns alunos: parabéns, você tirou nota máxima, você é muito inteligente, vai ter um futuro de sucesso. E por mais que isso pareça ser verdade, que quanto maior a nota que o aluno tirar em uma prova, mais sucesso ele vai ter no futuro, a realidade é bem diferente disso. Eu tenho exemplos próximos a mim que mostram um pouco dessa realidade. Um amigo meu, vamos chamá-lo de João, sempre tirava boas notas na escola. Era o típico aluno que os professores adoravam, não gazeava a aula, sentava na frente e copiava tudo a lição. A mãe dele era meio rigorosa com os estudos e não deixava ele sair muito da linha, talvez por isso ele era tão certinho. Por outro lado, eu também tenho um amigo do fundão, vamos chamá-lo de Carlos. A gente estudava no centro e íamos de ônibus pro colégio. Como a família dele era bem pobre, muitas vezes ele tinha que escolher entre gastar o dinheiro da passagem para comer ou ficar com fome até chegar em casa, já que o dinheiro era contado. E na escola, ele era o completo oposto do João. Gazeava a aula toda hora, não fazia nada de lição e por consequência reprovou 2 vezes. Mas agora eu te pergunto, quem que você acha que se deu melhor na vida? Bom, pelo que a sociedade nos ensinou, Carlos vai ser um fracassado e João vai ser rico, ou pelo menos perto disso. Mas eu vou te contar como a vida deles se desenrolou. Depois da escola, João entrou em uma boa faculdade e depois disso, como estava no roteiro, conseguiu um bom emprego, ganhando 3 mil por mês logo de começo. Agora, anos depois, ele está no mesmo emprego e ganha por volta de 7 mil reais por mês, o que é um bom dinheiro, não é? Pode-se dizer que ele está bem de vida, tem uma casa financiada, um bom carro e consegue pagar suas contas. Já o nosso amigo Carlos, logo depois de sair da escola, passou por vários empregos, desde marcenaria até vendedor de produtos de limpeza. Ele me disse que sofreu bastante, mas que com tantos empregos, ele aprendeu muitas habilidades, seja como vender, como funcionam empresas, como gerir pessoas, enfim. Agora ele tem uma empresa que faz vídeos profissionais de marketing para outras empresas. Esses dias atrás, ele me falou que mês passado teve um lucro de 25 mil reais. E ele também conseguiu comprar sua própria casa e também tem um carro, isso sem nem pisar numa faculdade. Entenda, não tô dizendo que João fracassou e nem que Carlos está melhor que João, até porque, quando eu encontro eles, João quase nunca reclama da vida, a vida dele é super tranquila, enquanto o Carlos tá sempre pensando nos BO da empresa. O que eu quero te mostrar, contando um pouco do que eu já vi, é que existem muitos caminhos para ter uma vida financeiramente boa, e uma faculdade não é garantia de sucesso. O próprio Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo, já comentou que muitos alunos com notas medianas aprendem mais rápido como administrar dinheiro e como empreender, que são justamente as habilidades mais importantes para se tornar rico. Já os alunos nota A ficam presos à ideia de que, uma vez que tenham um bom emprego, nunca mais precisarão se preocupar. Só que muitos deles nunca aprendem a gerenciar dinheiro e nem sabem o que significa liberdade financeira, porque ninguém ensina isso nas escolas ou nas faculdades. Por isso, sempre busque o conhecimento real,
Porque hoje, no século 21, analfabeto não é quem não sabe ler ou escrever, é quem não consegue abandonar uma educação ultrapassada, não muda sua mentalidade e não consegue reconhecer o que realmente importa. Quarta armadilha: golpes e pirâmides. Esse erro aqui é fatal, principalmente para quem está na classe média alta, porque quando você sobe um degrau financeiro, a primeira coisa que você compra, antes do carro, da viagem ou do relógio caro, é acesso. Acesso a pessoas diferentes, a conversas diferentes e, infelizmente, a oportunidades questionáveis. Todo dia aparece alguém te oferecendo alguma coisa. Olha, eu tenho um investimento incrível em criptomoedas. Descobri uma empresa que está rendendo 10% ao mês. Tem um negócio novo aqui que só quem é esperto entra. E aí você, que talvez chegou nesse patamar com muito esforço, passou num concurso público, abriu um pequeno negócio ou vendeu um imóvel que valorizou, começa a ser o alvo deles. Porque a verdade é que a classe média alta é um grupo bem misturado. Tem gente que ralou anos e chegou lá, tem gente que deu sorte e caiu ali mesmo sem saber como, tem herdeiro que nem entende o que está fazendo ali, tem quem ganhou na loteria da vida e comprou um lote que triplicou de valor, ou seja, muitos chegam até esse ponto sem o preparo emocional e intelectual para lidar com o dinheiro. É por isso que eles caem. Alguém oferece um negócio seguro, uma nova tendência, uma oportunidade que só os ricos conhecem, e eles colocam tudo ali, vendendo imóvel, pegando reserva, aplicando o patrimônio inteiro em algo que mal entendem, e às vezes até funciona por alguns meses, mas sempre vai vir um tombo. Por exemplo, a classe que mais gasta em pirâmides financeiras no Brasil não é o pobre. O pobre, quando cai, perde 2.000, talvez 4.000, e ele sofre? Obviamente que sim, mas depois segue sua vida normalmente. Agora, da classe média pra cima, as pessoas perdem 50.000, 80.000 e às vezes até mais de 100.000, porque além de ter mais dinheiro, tem uma ilusão maior, a de que está num círculo especial, e por achar que está nesse círculo, acredita que vai ter acesso a oportunidades que o resto das pessoas não tem. Só que muitas vezes esse dinheiro não foi construído com uma base sólida, veio de uma venda pontual, de um acerto de sorte, de um comissionamento gordo. E quando esse dinheiro vai embora, a pessoa não sabe nem como se reconstruir, afinal ela nem entende como juntou aquilo tudo em primeiro lugar. Tem uma frase que diz assim: se você não conhece o jogo, não sente na mesa, simples assim. Porque pensa comigo, se essa oportunidade milagrosa fosse tão boa assim, não estariam oferecendo para você por WhatsApp, por direct ou num churrasco de fim de semana, estariam guardando para eles mesmos. Todo negócio precisa deixar claro qual é o ganho de quem está te oferecendo. Se essa pessoa não está ganhando nada, desconfie. E se ela está ganhando demais e você não está entendendo nada do processo, então corra.